E aí, desenhista, tudo bem? Aqui é o Léo Oliveira do canal Desenho do Zero e eu fiz uma aula sobre como desenhar geometria sagrada para você. Vamos lá? Hoje eu vou te ensinar a desenhar geometria sagrada. Então, só para você ter uma ideia, o que a gente vai ver hoje, primeiro eu vou te falar o que é geometria sagrada, te ensinar a desenhar o Vesica Piscis, o olho, triângulo equilátero, um triskel, a semente da vida, o ovo da vida, o yin yang, um fractal, o torus 1 e 2, o fruto da vida desenhado de duas maneiras, desenhar o cubo de Metatron, mostrar as derivações que tem do cubo de Metatron e a proporção áurea, ou φ. Então, o que é a geometria sagrada? Falando de desenho, a geometria sagrada é a geometria onde você não precisa de número para desenhar ela. Então, você só normalmente vai precisar de duas ferramentas, que é alguma coisa que trace retas e algo que faça círculos. Então, um compasso, ou se quiser pode fazer no computador tudo. Eu fiz esses desenhos todos que você vai ver hoje, todos no PowerPoint. Então, você consegue reproduzir em casa também. O ideal seria não utilizar, fazer à mão, assim, direto, sem ferramenta, porque uma precisão é importante aqui. Mas, se quiser fazer também, sem problema. Então, a gente começa traçando um círculo no centro da folha. E desse círculo, a gente traça duas retas, cruzando o centro dele. E na ponta, onde uma dessas retas cruza o círculo, a gente vai colocar o centro do compasso e traçar o segundo círculo. Traçando o segundo círculo, a gente tem essa forma central, que é conhecida, essa forma central que está marcada em vermelho, que é conhecida como Vesica Piscis, que é o nome desse peixinho também, Vesica Piscis, que é o primeiro símbolo, digamos, sagrado que surge da geometria sagrada. Você vai ver alguns símbolos que você conhece, né? Todos provenientes basicamente da flor da vida, que é esse desenho que a gente está fazendo aqui. E ela gera também o olho, né? Se você pegar a Vesica Piscis ali e dividir a Vesica Piscis no meio, fazendo um círculo que encosta em cima e embaixo da Vesica Piscis, a gente tem o desenho desse olho, que é bem semelhante até ao olho humano. Voltando ao desenho, pegando na ponta da Vesica Piscis ali, utilizando essa ponta como o espaço onde a gente vai colocar a ponta do compasso, traçando um círculo em torno disso, sendo esse o centro do nosso círculo, a gente tem essa outra forma que já nos dá um triângulo equilátero. E o triângulo equilátero dá para dividir também em outros triângulos equiláteros, tanto para fora quanto para dentro, infinitamente. E ele pode dar também isso que é a planificação de uma estrela tetraédrica. Então a gente tem o triângulo equilátero em volta, com um triângulo equilátero dentro, e esse triângulo equilátero de dentro está dividido em partes iguais. E essa forma vermelha ali como um todo é uma estrela tetraédrica. Se você olhar para esse triângulo equilátero dividido em três, você consegue reconhecer também provavelmente a Triforce, um símbolo de família samurai, se eu não me engano é da família Yagyu, e ele já foi utilizado também para outras coisas. Continuando ali, se a gente pegar o centro do triângulo central e usar ele como centro de um novo círculo, de raio um pouquinho menor que os círculos que a gente já tem, e depois reproduzir esse círculo, que é um pouco menor que os outros, em volta, a gente vai ter essa forma, que por enquanto está com um monte de linha, mas reduzindo mais uma vez ali o raio dos círculos, fazendo esse círculo vermelho somente no círculo central agora, a gente tem esse emaranhado de linhas, e se a gente apagar as linhas certas, a gente consegue um triskel. Então, apagando as três linhas de fora, que vão gerar essa forma, e agora apagando na ordem certa aqui, tem que prestar bastante atenção no que vai apagar ou não aqui. Se quiser pausar agora o vídeo, ou ver
desacelerado, não sei, você que sabe, vai gerar um Triskel, que é essa forma que passa às vezes por dentro, às vezes por fora, e ela tem, se você olhar o fluxo dela, onde ela termina, ela não tem nem início nem fim, ela dá a impressão de ser infinita. O caminho, né, como se fosse uma ilusão do Escher. Então, se quiser pausar para ver onde você tem que apagar as linhas, é onde está marcado em vermelho. Voltando ali para onde a gente obteve o triângulo equilátero, se a gente pegar qualquer ponta das Vesica Piscis e utilizar como centro do próximo círculo e prosseguir fazendo isso, então parto para a próxima ponta e para a próxima ponta, e a princípio só trabalhando com o círculo central, indo para a próxima ponta ainda, a gente tem essa florzinha aí no meio que parece uma flor de anis, que é esse símbolo aqui é conhecido como semente da vida. Então é daí que vai vir muitas formas, inclusive que existem na natureza, por isso que eu até comentei da flor de anis, que parece essa florzinha aí do meio. Se eu não me engano é de anis. E da semente da vida vão vir inúmeras outras formas. Então, voltando para a semente da vida, se a gente apagar algumas linhas específicas também, a gente consegue o ovo da vida. E o ovo da vida, inclusive, tem esse nome por causa da ramificação das células após a concepção de um novo ser vivo. E após, se eu não me engano, na quarta divisão, onde a gente divide em... A primeira célula vai se dividir em 2, e depois em 4, e depois em 8. A formação em 8 tem um formato muito similar a esse, que é o que a gente que é o chamado pela geometria sagrada como ovo da vida. Ainda na semente da vida, a gente percebe que não só o círculo central, que foi da onde a gente saiu, a gente tem 2 círculos completos que não se misturam, né? Então, desses 2 círculos completos, se a gente traçar o círculo de volta em torno da semente da vida, esses 2 círculos nos dão essa forma que, se a gente apagar a parte de cima de um e a parte de baixo de outro, a gente obtém a onda, que é uma informação importante que vai gerar outro símbolo, porque se a gente voltar com os círculos e trouxer de novo mais uma forma de fractal, que é onde você tem um círculo grande que tem 2 círculos dentro, e daí em cada um desses 2 círculos coloca mais 2 círculos dentro, esse círculo, último círculo interno que a gente fez, que gera esses 4 círculos alinhados, se a gente trouxer um deles para o meio, a gente tem essa forma aí que em vermelho você consegue reconhecer, se só trocar um pouco as cores, como Yin Yang. E como isso é permitido, essa questão de fractal, de divisão, pode acontecer tanto para dentro quanto para fora, o que define o fractal vai ser justamente isso, que ela é infinita para dentro e para fora. Então, isso tudo vindo da semente da vida. Mais uma forma que a gente consegue tirar da semente da vida é a partir do eixo entre 2 Vesica Piscis, cruzando tudo, onde elas cruzam o círculo central, a gente vai obter esses pontos. Esses pontos, eles vão nos dar o centro dos próximos círculos a serem desenhados. Então, desenhando os próximos 2 círculos, onde esses círculos desenhados por último cruzarem o círculo central, eles vão dar outros novos pontos para os próximos círculos. E isso vai gerar essa forma. Então a gente tem a flor em preto no fundo, a flor em cinza mais à frente, e se a gente colocar tudo, tirando as linhas de guia que a gente usou, e colocar tudo em preto, tirando o círculo central, que é esse círculo, a gente obtém o torus 1, que é como se fosse a forma 3D de um tomate, uma maçã ou alguma coisa assim. Eu não sei se você consegue visualizar assim, eu não acho que o torus 1 é muito bom para visualizar, então por isso eu vou te mostrar como é que faz o torus 2, que é só continuar o processo, onde você traça o eixo de uma Vesica Piscis, entre elas, né? E onde cruzar o círculo central, você tem o centro do próximo círculo a ser desenhado.
tendo o centro dele, você tem onde desenhar os outros 2 círculos. E agora é só continuar o processo, porque esses 2 círculos vão dar o centro dos próximos círculos, e assim consecutivamente. E aqui de novo você vai ter uma estrela cinza, com, no caso, por causa do torus 1, 2 estrelas pretas no fundo. Da semente da vida, né? E aí, como está disforme, como a gente só fez o eixo entre Vesica Piscis de um lado, fazer a mesma coisa para o outro lado, gerando esses pontos no círculo central, que vão gerar mais uma flor cinza, agora com 3 flores pretas atrás, e isso dá o torus 2. Eu acho que aqui dá para ver muito mais a forma 3D, então, de novo, retirando o círculo central, eis o torus 2. Acho que aqui dá para ver muito bem sei lá, tomate ou maçã, que é as frutas que mais se parecem com essa forma. E se você quiser, você pode estender isso, assim como as outras têm uma função meio que de fractal, aqui você pode estender esse círculo várias e várias vezes. Aí você vai fazer o mesmo processo de traçar um eixo nas pontas das Vesica Piscis e onde cruzar o círculo central, usar de centro para os próximos círculos e assim consecutivamente. Só que aí o desenho começa a ficar bastante poluído, então por isso também aquilo que eu comentei no começo, que é necessário uma precisão geométrica aqui, por isso fazer à mão seria um pouquinho complicado. Inclusive aqueles brinquedos antigos, onde você tem uma engrenagem, marca um eixo e fica girando sobre aquele eixo, eles fazem coisas bem semelhantes ao torus aí, por exemplo. Só que aqui a gente viu um processo de fazer ele sem o brinquedo, fazendo tudo à mão e sabendo de onde vem. E voltando à semente da vida, agora expandindo ela para fora, né? Então, tendo as Vesica Piscis lá de antes, com os 7 círculos, marca a ponta de um dos Vesica Piscis, ou de todos eles, e vai fazendo isso, adquirindo novos círculos. E, mais uma vez, depois que você tem esse círculo, esses círculos novos vão te dar outros pontos de interseção, que são esses. E a partir desses pontos, você vai usar esses pontos como centro para fazer os novos círculos. E esses novos círculos vão te dar novos pontos de interseção. E esses novos pontos de interseção vão ser o centro de novos círculos. Esse processo pode ir infinitamente para fora, mas muito em breve, quando a gente alcançar 3 círculos centrais completos, a gente vai ter a flor da vida. A princípio a gente tem ali 2 círculos centrais completos e um pedaço ali de uma pétala para fora. Então, segue o processo, toda vez que houver interseção, utilizar de centro de raio para o próximo círculo. E mais uma vez para atingir os 3 círculos completos internos. Agora, com eles completos, a gente tem a flor da vida. E a flor da vida pega justamente 3 círculos internos completos. Se você usar ali o eixo central ali na horizontal, na vertical não é o que ocorre, mas da forma como a gente desenhou, na horizontal a gente tem 3 círculos completos sem interseções, né? E esses pontos vermelhos em volta, eles não fazem parte da flor da vida, eles são só para te mostrar onde estão os eixos dos últimos círculos que a gente desenhou, né? O centro dos últimos círculos. E a flor da vida, ela é só a parte de dentro desse contorno vermelho, e esse contorno vermelho tem uma certa espessura também, que faz parte do desenho da flor da vida. E a flor da vida, assim como as outras, a semente, o ovo, ela tem outras informações dentro, então se você ligar alguns pontos, no caso esses pontos em específico, que só surgem com a flor, pelo menos a flor da vida completa, por causa do eixo que ele toma, e conectar esses pontos dessa maneira, você tem uma figura bastante conhecida, que é a Cabala, que também é chamada de árvore da vida. Então a gente já teve a semente, o ovo e a árvore da vida. E depois da árvore, a árvore dá frutos. A gente já vai chegar no fruto. Para chegar no fruto, a gente expande a flor da vida ainda mais. Então, para expandir a flor da vida, continua nos encontros dos círculos
até a gente conseguir mais círculos centrais. Aqui dá para ver mais claramente, marquei em vermelho, todos os círculos internos da flor da vida. Então a gente tem 7 círculos totais sem interseções. Quando a gente atingir mais um círculo sem interseção para fora, a gente obtém o fruto da vida. Então, tendo esses 7 círculos, a gente prossegue mais uma vez, achando a ponta das Vesica Piscis e colocando mais um círculo, tendo assim o símbolo da flor da vida com esses 9, 10, 11, 12, 13 círculos sem interseções uns com os outros. Esse em vermelho é o símbolo do fruto da vida, que pode ser também contornado. Esse é o símbolo do fruto da vida. Se você não quiser desenhar o fruto da vida desde a semente da vida para chegar até aqui, tem uma outra forma um pouco mais rápida de desenhar ele, que é fazendo também o círculo no centro da página com um raio qualquer que você definiu. Só que depois de ter feito esse círculo, você faz um com um raio o dobro do tamanho do primeiro. E depois um com o dobro do tamanho do segundo. Tendo esses círculos todos, você vai traçar um eixo na horizontal. E onde esse eixo tocar no círculo maior, você tem o centro de outros 2 círculos maiores. Que nem a gente teve lá no começo da semente da vida para gerar os fractais. E onde esses círculos novos, que a gente desenhou por último ali, encostarem no círculo do meio, o maior no caso, vai dar esses pontos de interseção. Então tem o ponto de interseção do círculo maior, o ponto de interseção do círculo médio e o ponto de interseção do círculo menor. E isso acontece nesses 3 eixos, né? Então no eixo horizontal e nos eixos em X temos pontos de interseção, e todos esses pontos de interseção vão ser pontos onde a gente vai colocar a ponta do compasso para ter o centro de círculos menores. Então o primeiro círculo desenhado vai ser repetido nesses eixos nesses pontos de interseção. Então, já tendo feito os da horizontal, a mesma coisa acontece com os do eixo em X ali. Marcando os pontos, ali vai ser o centro dos círculos do mesmo tamanho que o círculo central. E, de novo, a gente obteve o fruto da vida de uma forma bem mais rápida do que indo pela semente da vida. E assim como a semente e algumas derivações da semente, o fruto é fractal. Então ele pode ir tanto para fora quanto para dentro. Aqui eu fiz uma simulação dele indo para fora em fractal. Do fruto da vida, assim como as outras formas, dá para tirar algumas informações extras. Que outras informações dá para tirar do fruto da vida? O cubo de Metatron. Esse é o cubo de Metatron em vermelho, ele liga todos os eixos do fruto da vida. Todos os centros dos círculos do fruto da vida. Então, só o cubo de Metatron sozinho fica dessa forma. E tá, o que tem o cubo de Metatron? Ele está incluso na flor da vida, com o desenho completo aqui. E para ligar ele e fazer ele como um todo, a gente vai ligar... Eu tentei deixar de uma forma aqui em que as ligações ocorressem sem muita dificuldade. Então, tipo, como que a gente chegou nesse monte de cruzamento, né? Então, eu gosto de fazer todos os eixos externos antes, ligando todos os círculos externos, depois ligando todos os círculos internos. Aí, agora que a gente já trabalhou com os centros, acho que fica mais fácil visualizar apagando a flor da vida, ficando só com o fruto. Então, vamos ficar só com o fruto. E com o fruto, eu começo a ligar todos os círculos externos primeiro. Então, cruzando de lado a lado, em todos os 3 lados possíveis, os eixos que a gente teve ali até para desenhar o fruto da vida da forma mais rápida. A gente tem essa quase como teia de aranha. Depois ligando de cima a baixo ali os externos que não haviam sido conectados. E aí ainda faltam algumas diagonais que não foram feitas.
Então, ligando o externo de cima da direita com a ponta oposta, a gente tem os dois triângulos. Então, o triângulo para a direita e o triângulo para a esquerda. E agora eu começo a verificar, já que as ligações maiores foram feitas, quais as ligações que faltam para cada círculo. Então, eu vou no sentido horário, e no sentido horário, esse círculo só faltavam essas duas ligações, e como só faltava essa para esse círculo, os outros círculos vão ter um desenho bem similar com relação aos círculos externos, né? Então, dessas duas ligações, a mesma coisa ocorre para o outro círculo, e para o outro, até terminar a volta inteira. Aqui está quase pronto, só que tem que tomar cuidado que ainda faltam as ligações dos círculos internos, então falta esse triângulo interno, que acontece para os dois lados aqui. E você pode fazer o cubo de Metatron simplesmente ligando, sem seguir essa ordem. Eu acho que essa ordem só facilita um pouco para você não esquecer de nenhuma linha, mas é bem legal o exercício de você pegar os círculos e só ligar, tipo, pega um círculo, liga com todos os outros, verifica se não esqueceu nenhum e parte para o próximo. Então, é um exercício interessante, só que eu tentei deixar de uma forma mais simples aqui para explicar. Dentro do cubo de Metatron, a gente tem algumas informações, assim como os outros desenhos tinham outras informações. No cubo, a gente tem, por exemplo, esse símbolo, que se a gente virar, é uma estrela de Davi. Tem também este símbolo, que a gente viu antes lá no triângulo equilátero, que é uma estrela tetraédrica planificada. Ela junta dois tetraedros, que são sólidos de Platão, a gente já vai ver isso. Então, o que são os sólidos de Platão? Todos os sólidos de Platão estão inclusos no cubo de Metatron. E é isso que é interessante, porque os sólidos de Platão são os únicos sólidos que têm essas características e são só 5 deles. Então, todos os sólidos têm as faces e ângulos iguais e de mesmo tamanho, e toda a quina vértice tem o mesmo número de arestas de linhas. Ou seja, esse triângulo, esse tetraedro, tem 4 triângulos do mesmo tamanho. 3 que a gente está vendo e um na superfície de baixo, porque ele é uma planificação de um tetraedro. E cada ponta que você escolher desse triângulo vai sempre gerar 3 linhas. Então eu posso escolher essa ponta central, são 3 linhas. Se eu escolher a ponta lá de cima, também são 3 linhas. E a mesma coisa vai acontecer para todos os outros sólidos. São todos, nesse caso aqui do tetraedro, triângulos do mesmo tamanho, com ângulos iguais, áreas iguais. E isso só ocorre, todas essas propriedades, num mesmo sólido para os sólidos de Platão, que são 5, e todos os 5 estão inclusos dentro do cubo de Metatron. Então aqui tem a representação do tetraedro interno do cubo de Metatron, do tetraedro externo, o cubo, que também é fácil de visualizar dentro do cubo de Metatron, o interno e o externo. Depois, o terceiro sólido de Platão, o octaedro. O octaedro também é fácil de visualizar dentro do cubo de Metatron. O externo, acho que mais fácil ainda. Agora, o dodecaedro começa a complicar, porque não só ele liga utilizando as linhas brancas que a gente fez, mas ali, onde tem essas arestinhas menor, as arestas menores que a gente está vendo, elas são ligadas por pontos dentro do cubo de Metatron. Não necessariamente são linhas que estão desenhadas no cubo de Metatron. E essa representação interna dele, a externa, eu não sei exatamente como se encaixa, o desenho que eu vi foi dessa forma, mas eu sei que ele tem um encaixe também dentro do cubo de Metatron, além do interno, né, que a gente acabou de ver. O externo, pelo que eu vi, é alguma coisa dessa forma, dessa maneira. E depois do dodecaedro, que acho que é o mais difícil de visualizar, o icosaedro é o último sólido de Platão. Acho que ele é um pouquinho mais fácil que o dodecaedro, mas ainda assim não tão simples. E aqui dá para rever, por exemplo, as características em que, se eu escolher uma aresta, toda a aresta, no caso desse sólido, que é do icosaedro, a gente vai ter 5
linhas partindo de cada aresta. Então, qualquer linha qualquer ponta dele que você escolher, vai ter 5 linhas partindo daquela ponta. Só que não pode esquecer que isso é uma representação, uma planificação de um sólido 3D. Então, se você escolher uma ponta aqui de baixo, por exemplo, tem 4 linhas ligando para cá, que a gente está vendo, e uma linha ligando para o outro lado. Então, aqui tem o icosaedro interno e depois o icosaedro externo no cubo de Metatron. E por fim, uma coisa que aparece bastante na geometria sagrada e em toda a natureza, né, assim como toda a geometria sagrada, mas a proporção áurea ela é bastante presente, principalmente no nosso corpo, ela é considerada a proporção da beleza. Então, atores bonitos, pessoas e plantas bonitas, até qualquer coisa que você acha bonita, geralmente está envolvendo proporção áurea. Para desenhar essa proporção, que é essa proporção dos quadrados que está no fundo, a gente começa com um quadrado em algum canto da folha, do tamanho que você quiser de novo, e decide para que lado vai. Então, eu estou indo aqui para cima e para a esquerda, então vai ser na esquerda que eu vou desenhar um novo quadrado, do mesmo tamanho. Depois, como é uma espiral, eu vou para baixo e para a esquerda, e depois para baixo e para a direita, que vai definir o meu próximo quadrado. Eu fiz essa linha infinita, e essa linha infinita ela vai ser interrompida quando ela encostar a ponta do desenho. Então, se o meu primeiro quadrado é a ponta ali do desenho, vai ser ali onde vai terminar o próximo quadrado, que é esse aqui. E assim vai prosseguir até o infinito, pode ser tanto para fora como para dentro, assim como nas outras formas. E dessa vez, como eu falei, é uma espiral, então agora a gente desceu, vai subir e até encontrar o final do desenho de novo. Então toda linha em 45 graus vai ser até encontrar o final do desenho ali. Claro que numa projeção, o que vai dar o nosso próximo quadrado. E aqui, mais uma vez. E essa proporção ela vai dar, por exemplo, se o nosso primeiro quadrado foi 1, a gente tem 2 quadrados de 1, um quadrado de 2, um de 3, um de 5 e esse agora um de 8. Então, 1, 2, 3, 5, 8, 13 e 21, que são os quadrados que cabem nessa folha, considerando o primeiro quadrado como 1, é a proporção, matematicamente falando, proporção áurea. E se considerar ela como um fractal infinito, tanto para dentro como para fora, ela não necessariamente vai seguir essa matemática, porque para dentro vai ser complicado lidar com os números, mas ela pode ser considerada como fractal, que infinitamente espiralando para dentro ou infinitamente espiralando para fora, assim como ela pode ser uma espiral em qualquer sentido. Aqui a gente está com uma espiral de cima para a esquerda, que foi o lado que eu defini no começo, né? Mas ela pode ir para qualquer outro canto da folha também. E agora a gente tem o quadrado de 13, e esticando mais uma vez até o fim do desenho, o quadrado de 21. Obviamente que esticando mais uma vez lá para cima a gente teria o último quadrado, mas ele não cabe aqui, então eu vou parar o desenho por aqui. E aqui em cinza a gente tem a espiral masculina, como se diz na geometria sagrada, são consideradas as linhas retas as masculinas e as linhas curvas as femininas. Então, assim como tem a representação masculina da proporção áurea, que é essa que você está vendo, a gente tem a representação feminina em vermelho, onde se você pegar a ponta oposta ali de onde está surgindo ou terminando a linha cinza dentro de cada quadrado, você coloca como eixo pro eixo do compasso e traça dentro do quadrado, fazendo isso repetidamente e aumentando a cada quadrado para manter a proporção. E inclusive, provavelmente essa proporção, visualmente você reconhece melhor, lembrando de uma concha ou o crescimento de uma planta. Talvez você já tenha visto imagens como essas. Então é isso, uma grande introdução sobre geometria sagrada. As referências que eu utilizei foram o Antigo Segredo da Flor da Vida, do Drúnvalo, o canal Spirit Science e o canal alemão, que eu não sei como pronuncia, mas Sein Selbst Sein. E é isso aí.
Esse vídeo deu um pouquinho mais de trabalho para fazer, porque eu fiz essa apresentação, acho que deu 160 slides para você ter uma ideia, mas espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, e se você quer mesmo aprender a desenhar, eu vou deixar o curso que eu recomendo aqui no primeiro link da descrição, e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!